Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês foram de férias? Né? Terminamos as férias e estamos voltando para finalizar esse semestre até abril. Né? Hoje vamos retomar a disciplina de Direito Tributário. Sei que esse semestre quebrado sempre é complicado, né? Fica alguma coisa pelo caminho, a gente esquece o conteúdo, né? Tem as férias, festas de final de ano, Natal, Ano Novo. E já inicio desejando a todos um feliz ano novo, um feliz 2022, que este ano seja um ano mais próspero para todos nós, um ano melhor, não é? Um ano mais saudável para todos nós, né? Que todos nós nos protejamos, né, dessa pandemia. E vamos tocando o barco aqui, né? Sobrevivendo, né? Um dia após o outro. Tá certo? Então vamos continuar a disciplina de Direito Tributário, sempre com um enfoque um pouco crítico acerca dessa função estatal, que é importante, não é? Fundamental, porque é dela que se deriva, não é? O financiamento do nosso orçamento para a implementação de políticas públicas. Porque sem esses recursos não temos como implementar políticas de ciência e tecnologia, políticas de saúde, políticas habitacionais e outras políticas públicas, não é? Elaboradas pelos atores ligados ao Estado ou não estatais e contribuem no processo de formulação de políticas públicas. Então isso é fundamental, né? Nossa disciplina ela é muito importante para que nós tenhamos consciência da importância do cidadão na contribuição do todo, da sociedade. Ele é um sócio, né? Ele faz parte da sociedade e ele é um sócio da sociedade, uma vez que ele contribui financeiramente com o processo, certo, de financiamento do próprio Estado. Ok? Também estive gripado, né? Não sei se vocês griparam durante esses dias aí, né? Peguei uma gripe forte, né? A última gripe que eu tinha tido foi em 2018. Estou tossindo um pouco, desculpem, ainda no finalzinho da gripe, ok? Então vamos continuar aqui, vou projetar o slide para vocês. Vamos fazer uma pequena revisão, não é, do que nós vimos no semestre passado para começarmos o nosso conteúdo novo. Acho que é importante nós termos aqui uma revisão e aí prosseguirmos, não é, durante essa caminhada. Bom, gente, nós vimos que o Estado tem como função prioritária, contemporaneamente encarada, não é, considerada, que é pensar em políticas públicas e implementar políticas públicas. Claro que essa função ela é contemporânea. Quando eu falo que é uma função contemporânea, eu quero dizer que é uma função nova, recente. Não é? Nós podemos encontrar diversas conotações sobre o Estado ao longo da história, né? A partir da modernidade, com a elaboração do que nós conhecemos como Estado moderno, o Estado ganhou diversas feições, um Estado capitalista, um Estado socialista, um Estado despótico, um Estado gerencialista e assim por diante. Não é? Ao longo da história da humanidade, né, essa figura do Estado, né, em algum momento não existia, mas existia, digamos assim, um governo, né, um governo não democrático ou democrático a partir da Grécia Antiga, certo? Mas moderna e contemporaneamente sabemos que o Estado exerce um poder de polícia sobre a sociedade. O que é que significa isso? Certo? Nós podemos até confundir com o poder da polícia militar, com o poder da polícia civil. Isso faz parte também desse poder de polícia. Mas é o poder do Estado fazer valer,
certo? O seu ordenamento jurídico sobre o cidadão. Sobre o cidadão. Regulamentar o trânsito, regulamentar os serviços de saúde. Agora mesmo na pandemia, se usa máscara, se não usa máscara, se é obrigatório ou não se vacinar. E assim por diante. Isso é o poder de polícia do Estado, que serve não para o Estado oprimir o cidadão, serve para o Estado organizar a sociedade. Uma vez que a nossa liberdade ela não é absoluta no Estado. Não existe liberdade absoluta. Existe uma liberdade relativa. O que é que significa isso? Significa que não podemos fazer o que desejamos ou o que dá na telha. Vou sair pelado na rua. Certo? Posso até sair, mas vou sofrer a reprimenda, certo, do Estado por esse ato que é ilícito. Portanto, o Estado ele separa as nossas condutas em condutas lícitas e condutas ilícitas. E por condutas ilícitas, nós pagamos por elas. De alguma forma, com multa, prisão, e assim por diante. Estacionamos em local proibido, podemos ser multados. Ultrapassamos a velocidade estabelecida na via, podemos ser multados. Não pagamos o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, podemos sofrer as sanções legais. Portanto, tudo isso é decorrência do poder de polícia do Estado. Para que fique bem explicado, isso é importante para que nós entendamos todo o processo de tributação. Então, o Estado exerce uma força legítima concedida pela sociedade. E quando eu falo de Estado, eu não estou falando só do poder executivo. Pela teoria da tripartição dos poderes, ou das funções estatais, classificação que eu me alio mais, porque o poder ele é uno e indivisível, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Essas três funções fazem parte e compõem o Estado que nós conhecemos. Perfeito? Então nós podemos ter uma punição administrativa, podemos ter uma punição civil, penal, três esferas, administrativa, civil e penal. Podemos ter três punições. O Estado exerce uma força legítima. Então, o que é o poder de polícia? A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, veja, a expressão, a palavra limitar, aliás, o verbo limitar, está aí, muito claramente posto. Limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público à tranquilidade pública, ou ao respeito à propriedade ou aos direitos individuais ou coletivos. Portanto, veja que o poder de polícia... Eu olhei aqui uma mensagem do celular e parei um pouco, né? A gente fica atento também no celular. Estou gravando aqui, mas a gente fica atento nas mensagens também do celular. Pode ter alguma coisa urgente. Mas veja, a atividade do poder de polícia é uma atividade essencialmente limitadora, disciplinadora. Disciplina e limita. Então, não tem saída. Não há o que se dizer acerca, não, o Estado não pode fazer isso. Mas está na lei? A lei é construída por quem? Mas eu não participei. Sim, mas você delegou ao político, quando votou, essa prerrogativa de elaborar a lei. A Constituição e as demais leis infraconstitucionais. Portanto, não há que se alegar desconhecimento.
Pode-se querer mudanças, aí é diferente. Aí a gente pode começar a debater. Então, essa definição de poder de polícia está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Agora, para que isso... E aí, veja, é uma característica muito própria do poder de polícia a exigência de recursos para que o Estado funcione. Quando o Estado exige recursos para que seu funcionamento aconteça, ele está exercitando o seu poder de polícia. Na essência da definição desse poder de polícia. Então o Estado precisa ter recursos. Agora é preciso perguntar para quê, para quem e para onde. Não é exigir recurso por exigir. Essa é uma questão essencial, central da nossa argumentação nessa disciplina. Então o Estado precisa ter recursos, no entanto, não é de forma aleatória, de qualquer maneira, de forma alguma. É preciso se questionar para quê, para quem e para onde. Para que eu vou querer recurso? Para quem eu vou querer recurso? Para que situação eu vou querer recurso? Então, acontece o que nós chamamos de processo de arrecadação. Então, cada membro da sociedade paga impostos conforme a sua ação desenvolvida. Nós vamos ver que são os fatos geradores. Por quê? Assim como na nossa casa nós não podemos gastar mais do que ganhamos, da mesma forma é o poder público, da mesma forma é a União, os estados, o município e o Distrito Federal. A receita tem que ser compatível com a despesa, ou a despesa tem que ser compatível com a receita. Senão eu vou estar em déficit. Estar em déficit não é bom. Que significa que minha capacidade de pagamento foi diminuída. Então eu preciso ter uma compatibilização entre despesa e receita. Agora, aquela pergunta que eu fiz ano passado para vocês, o Estado pode ser comparado a uma empresa? Alguns pressupostos privados nós podemos transpô-los, e é interessante transpô-los para o Estado. Por exemplo, esse controle fiscal é importante. É importante. Não pode ser exagerado, de modo a travar o desenvolvimento de políticas públicas essenciais previstas na Constituição, como saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, o meu controle fiscal é tão exagerado que eu corto o recurso sempre da educação, da saúde, da ciência e tecnologia. Então, você prejudica futuras gerações, que não tem nada a ver com isso. Certo? Em prol de um controle fiscal exagerado. Então, podemos buscar a eficiência do setor público, isso é importante. Isso é um conceito do setor privado, muito importante. É um princípio previsto no artigo 37 da nossa Constituição. Então, como podemos tornar o Estado mais eficiente? Porque me parece que a questão não está na cobrança de impostos. Me parece que está no não retorno dessa cobrança. É o asfalto ruim, é o posto médico que não existe, é a escola pública deficitária. Eu pago um imposto alto e não tenho retorno do imposto que pago. Acho que o maior problema, a maior decepção que nós temos é essa. Não é propriamente o pagamento do imposto. Seria muito bom se pagássemos e tivéssemos retorno em termos de serviços públicos. Aí, a outra pergunta que eu fiz para vocês. Existe algo gratuito na sociedade? Porque as pessoas dizem, o ensino é gratuito, o ensino universitário é gratuito. Cabemos com isso, com essa história. Não existe nada gratuito, não existe almoço grátis. Alguém paga. Alguém paga. Alguém paga por isso. Portanto, certo? Não existe nada gratuito na sociedade. Existe o pagamento por isso, direto ou indiretamente. E principalmente indiretamente através dos tributos.
E aí o Estado desenvolve, sem dúvida alguma, o que nós chamamos de atividade financeira. Uma atividade financeira. O Estado não é uma empresa. Isso é fato. Isso é prego batido, ponta virada. O Estado não é empresa. Eu posso importar alguns pressupostos das empresas para o Estado, feitas as devidas adequações. Simplesmente importar e aplicar. Não, eu faço as adequações necessárias à finalidade do Estado. Até porque o Estado não tem finalidade lucrativa. O Estado não é para dar lucro. As empresas privadas, sim. Aí eu compreendo. Uma empresa privada precisa dar lucro. Ninguém constitui empresa privada com o sentido de filantropia, de forma alguma. Agora, o Estado não tem como finalidade o lucro, e sim o bem-estar do cidadão. Então, a atividade financeira do Estado é o conjunto de atos voltados para a obtenção, gestão e aplicação de recursos pecuniários, ou seja, dinheiro, finanças, nos fins perseguidos pelo poder público. Quais são as finalidades perseguidas pelo poder público? Onde é que estão? No caso brasileiro e de outros países democráticos, estão na Constituição. No caso da nossa Constituição, nós temos diversas finalidades. O direito à saúde, à educação, ao meio ambiente equilibrado, direito a uma velhice saudável, à aposentadoria, e assim por diante. Portanto, a atividade financeira do Estado é o conjunto de atos voltados para a obtenção, gestão, ou seja, consecução, certo? A regimentação dos recursos necessários para que se realize a finalidade do Estado e a aplicação de recursos pecuniários, finanças, dinheiro, nos fins perseguidos pelo poder público. É preciso saber que finalidades são essas. Muitas vezes o eleitor, ele não se atenta, não atina para essas finalidades. O meio que o Estado usa para estabelecer seus objetivos, seus fins, é através da institucionalização de leis, por exemplo. As leis são institucionalizadas com planos e programas. E claro que o Estado produz seus planos plurianuais, os seus planejamentos anuais. E eu falava para vocês ano passado que o orçamento é a peça que corporifica e deve corporificar, na verdade, o planejamento do Estado. O orçamento é a peça concreta que deve ser originada a partir do planejamento do Estado. Claro que existe a luta, a pressão, não é? A pressão de grupos de poder que querem ter uma fatia maior do orçamento. Agora, é preciso que o governo central ele tenha um planejamento, uma linha de ação. Quando ele não tem uma linha de ação, ele fica refém desses grupos de pressão, empresários, bancada da bala, bancada do agronegócio e outras bancadas, bancada evangélica e assim por diante. Então é preciso que o poder central ele tenha capacidade de planejamento para ter uma peça orçamentária justa para todos. Então o Estado necessita captar recursos materiais para manter sua estrutura, disponibilizando ao cidadão contribuinte os serviços que lhe competem como autêntico provedor das necessidades coletivas. Veja bem, autêntico provedor das necessidades coletivas. É isso que o Estado é. Autêntico provedor das necessidades coletivas. Ele vai prover tudo? Não. Porque governar é escolher. Eu preciso escolher as prioridades. Mas buscar governar para todos. Então o Estado necessita captar recurso para, dinheiro para manter sua estrutura, disponibilizando ao cidadão contribuinte, que é quem financia tudo no Estado, os serviços que ele compete como autêntico provedor das necessidades coletivas. Me parece que muitas vezes o cidadão não se apropria dessa condição de contribuinte. É ele que paga, é ele que financia. Acho que precisa mais o cidadão se apropriar desta condição fundamental. Qual a principal fonte de recursos para manter o Estado, portanto? De onde eu tiro principalmente o dinheiro? A cobrança de impostos. Não tem muito o que discutir aqui.
da tributação. Né? É assim que modernamente se arrecada recursos para a implementação de ações estatais. E o direito? Qual o papel do direito nesse processo? Do direito tributário especificamente. Então, o direito tributário é o conjunto de normas que regula o comportamento de pessoas, das pessoas, de levar dinheiro aos cofres públicos. Como é que acontece essa transferência de recursos do cidadão para o Estado? Quem vai regulamentar é o direito tributário. Quem vai estabelecer as regras é o direito tributário. Portanto, é o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondam, direto ou indiretamente, à instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. Então, toda essa relação entre cidadão e Estado, no que tange ao recolhimento de recursos, eu vou ter no direito tributário a fonte normativa certa, própria ou apropriada para entender e buscar a fonte normativa de tais relações. Então, o objeto do direito tributário é o processo de tributação, certo? Porque, veja, cada disciplina, cada estudo possui seu objeto, né? A administração pública tem seu objeto, a gestão pública sustentável tem seu objeto, a economia tem seu objeto, a contabilidade tem seu objeto, né? E assim por diante. Agora, qual o objeto, qual o centro do direito tributário? É o processo de tributação, tributo. É o estudo desse processo de tributação. Esse é o objeto do direito tributário. E aí, o que é tributo? Nós temos a definição legal no Código Tributário Nacional, no artigo 3º. É toda prestação pecuniária compulsória. Nós já entendíamos isso, já entendemos isso, que o cidadão paga, financia o Estado, através de recursos financeiros. Agora, esse financiamento ele é obrigatório, por isso que está aí, é toda prestação pecuniária ou financeira, em moeda própria, compulsória, ou seja, obrigatória, em moeda ou cujo valor nelas que se possa exprimir, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Não. A tributação advém de um ato lícito. Tem uma casa, tem IPTU. Tem um carro, tem IPVA para pagar. Compra uma mercadoria no comércio, tem um ICMS que a gente paga. E assim por diante. Portanto, são todas atividades lícitas, que não constituam sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Instituída em lei, princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativamente plenamente vinculada. Portanto, eu tenho a lei que vai instituir a tributação, né? E eu tenho a atividade que vincula essa tributação em si. A tributação não pode ser feita de qualquer forma, de qualquer modo. Ela existe porque existe uma atividade administrativamente vinculada. Portanto, a partir desse conceito, nós temos que fixar em nossa cabeça que a tributação é uma prestação financeira, em moeda, obrigatória, proveniente de ato lícito, instituída ou estabelecida por lei, e aí correspondente a uma atividade administrativa vinculada. Qual é a natureza jurídica? Diferentemente do negócio privado, onde predomina a vontade dos contratantes. Porque, veja, se eu falo da seara privada, aí eu contrato ou não contrato. Aí eu quero uma nova linha de celular. Aí cabe a mim decidir. Não cabe ao Estado decidir por mim. E nem é obrigatório a contratação. Obrigatória a contratação. No caso do direito tributário, nós temos um direito que é ramo do chamado direito público. Um direito que tem, na sua essência, o interesse público, que se sobrepõe ao interesse privado. Portanto, se diferencia do negócio privado, onde predomina a vontade dos contratantes. No caso específico da tributação, não predomina a vontade dos contratantes.
Eu gostaria muito de não pagar IPVA, de não pagar IPTU, mas eu não posso deixar de pagar IPTU, nem posso deixar de pagar IPVA, porque eu tenho um carro e eu tenho uma casa. Eu não posso deixar de pagar ICMS, porque eu vou comprar uma mercadoria, pago ICMS. IPI, compro uma mercadoria industrializada, pago IPI. E assim por diante. Nós somos obrigados, nesse caso, trata-se de uma relação de interesse público. Aqui a vontade é irrelevante. O que vale é a prática da conduta estabelecida pela lei pelo contribuinte. É a prática do contribuinte que está estabelecida na lei e daí ela é obrigatória. Existe, portanto, o que nós conhecemos como fato gerador. E aí, para que tudo isso aconteça, existe o que nós conhecemos como Sistema Tributário Nacional. Sistema Tributário Nacional. Sistema Tributário Nacional. O que é esse sistema? É o conjunto de atores estatais, certo? Que vão fazer funcionar toda a parafernália, né? Tudo que é necessário para que exista o processo que nós vimos, processo tributário. Esse sistema ele estabelece limites ao poder tributar, como função principal. O sistema tributário vai dizer, olha, pode ir até determinado ponto. Dali em diante não pode mais. O Estado pode estabelecer a forma de tributar da maneira como bem entender? Essa é a pergunta. Veja, o maior balizador desse processo é a nossa Constituição Federal. Portanto, a nossa Constituição Federal, ela estabelece limitadores, balizas ou balizamento para que não se abuse do poder de polícia e do poder de tributar consequentemente. Então, o Estado pode estabelecer a forma de tributar da maneira como bem entender? Não. Para isso, tem princípios que estabelecem limites claros ao poder tributar, ao poder de polícia do Estado. Existem fundamentos, assim como existe numa casa, num edifício, fundamentos, alicerce para segurar toda aquela estrutura, também na vida em sociedade existem princípios. Isso não seria diferente aqui no direito tributário. Existem princípios para que o Estado não usurpe ou não oprima, não usurpe o poder e não oprima o cidadão com um suposto poder de tributar. Então, princípios, né, são fundamentos previstos no ordenamento jurídico, né, que estabelece limites ao poder de tributar. Ok? Dentre esses princípios, nós temos o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade, meus queridos? O que é o princípio da legalidade, meus caros? Certo? O freio, nesse caso, é a lei. Esse sistema nacional tributário, ele estabelece, mediante a lei, limites ao poder tributar. Esse é o princípio da legalidade. Artigo 150 da Constituição Federal diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que eu estabeleça. Portanto, sem lei significa que o princípio da legalidade ele é preponderante. E aí o 153 já diz o que compete à União em termos de instituição de impostos. Compete à União determinados impostos. Compete ao Estado determinados impostos. Compete aos municípios outros impostos e assim por diante. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, produtos industrializados, renda e proventos de qualquer natureza, operação de créditos, câmbio seguro relativas a título ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas nos termos de lei complementar, que é um tema extremamente polêmico, a tributação de grandes fortunas, que ainda não foi regulamentado, depende de lei complementar.
Veja que é o único tributo aqui que depende de lei complementar. Isso foi à toa? As grandes fortunas ficaram protegidas na Constituição. E aí o Congresso ele nunca regulamenta a tributação sobre grandes fortunas. Parágrafo 1º, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5. Importação de produtos estrangeiros, exportação, produtos industrializados e operação de crédito. Quatro tributos que interferem diretamente, certo, na ordem econômica nacional. E aí o constituinte originário, aquele que fez a Constituição, lá atrás, promulgado em 88, estabelece essa liberdade para o Poder Executivo estabelecer, estipular as alíquotas específicas de acordo com a ordem econômica estabelecida. Então, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que não cabe delegação em matéria sujeita à reserva legal. Se o Constituinte disse que para estabelecer os impostos sobre grandes fortunas é preciso ter lei complementar, não cabe à União delegar esse poder, porque existe reserva legal. Por que se diz que existe reserva legal? Porque existe a necessidade de uma lei complementar para estabelecimento de regras para o imposto sobre grandes fortunas. Por exemplo, emenda constitucional pode instituir tributo sobre majorar? Pode. Certo? Porque a emenda constitucional, através de proposta de emenda constitucional, é a ferramenta, um instrumento apropriado para a mudança do texto constitucional. No artigo 150, parágrafo 6º, está dito que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G. Portanto, o que é importante aí é entendermos que qualquer mudança no sistema tributário precisa ser feita por lei. Princípio da legalidade. Outro princípio importante que nós vimos ano passado foi o da igualdade ou isonomia. Esse princípio da igualdade ou isonomia já nos chama a atenção porque ele diz o quê? Olha, todos são iguais. A necessidade de uma paridade. E significa isonomia. Todos são iguais perante a lei, porém uns são mais iguais do que outros. Há diferenças materiais na sociedade. Para que exista a prática da justiça tributária, é necessário tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Senão, não estaremos praticando justiça, porque nós sabemos que existe uma igualdade meramente formal e que materialmente a nossa sociedade é desigual. Esse fator é fundamental para compreendermos que a sociedade é desigual e que há uma separação entre uma igualdade formal e uma igualdade material. Então, todos são iguais perante a lei. Perante a lei. Porém, uns são mais iguais do que outros. Há diferenças materiais na sociedade. Há diferenças de fato na sociedade. São essas as diferenças materiais. Exemplos de tratamentos desiguais legais. Né? Tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Né? Tratamento favorecido às micro e pequenas empresas de pequeno porte, né? Isenção de IPI para taxistas e portadores de deficiência física na aquisição de veículos, tratamento desigual, a justiça tributária, isenção de IPVA para os proprietários de veículos destinados ao transporte escolar. É uma forma de incentivo e tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Algumas inconstitucionalidades. Estabelecimento de isenção de IPVA para determinadas cooperativas de táxi. Não. A isenção é para taxista, independente da cooperativa de táxi. Aí se você estabelece a isenção apenas para algumas cooperativas, aí deixa de ser isonômica a norma. Não é mais uma norma igualitária. Então, isentar o servidor público do pagamento de IPTU, por exemplo, mais uma vez, é você burlar a regra da isonomia, a regra
da igualdade, isentar membros do Ministério Público ao pagamento de custos judiciais, notariais e congêneres. Também é uma forma de quê? De privilegiar, tá certo? Outro princípio importante é o princípio da irretroatividade. Nós ouvimos muito sobre esse princípio no direito penal. A lei não retroage para prejudicar, ela só retroage para beneficiar. Os efeitos de uma lei não podem retroagir a fatos pretéritos, a não ser para beneficiar ou para interpretar. Ponto. Certo? Não, a lei não pode retroagir para prejudicar. Agora, e o princípio da anterioridade? Diferente da irretroatividade. A lei não, que institui um aumento de tributo ou aumenta um tributo deve ser publicada num exercício para que a cobrança se dê no exercício seguinte. Quando se fala de exercício, eu estou falando do exercício financeiro que vai de 1º de janeiro de um ano a dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. Então, o exercício financeiro de 2022 vai de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Portanto, a lei que institui ou aumenta tributo deve ser publicada num exercício para que a cobrança se dê no exercício seguinte. Agora, há exceções na Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 1, ao imposto de importação, de exportação, ao imposto sobre produtos industrializados, ao imposto sobre operações financeiras e aos impostos extraordinários provenientes de guerras. Porque são impostos que demandam uma certa rapidez para a sua aplicação. Não pode esperar outro exercício. Porque aquele imposto vai impactar diretamente na ordem econômica. Ou no caso de guerras, por exemplo, que é um imposto extraordinário para o financiamento daquele conflito, quando não se tem recurso suficiente para tal. Tá certo? Então, existem exceções ao princípio da anterioridade. Estão aqui imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e impostos extraordinários provenientes de guerras. Então, o artigo 150 da Constituição Federal fala que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os institui ou aumentou. Essa é a regra. Eu não posso cobrar o aumento, a modificação do tributo no mesmo exercício. Tem que ser no posterior. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto da linha B, não é? Para determinados tributos específicos dentro do mesmo exercício. A súmula número 584, quando se fala que existe uma súmula no Supremo Tribunal Federal ou em outro tribunal superior, significa que a matéria já foi decidida diversas vezes e aí o tribunal sumulou aquela matéria. Ou seja, foram tantas vezes o julgamento num determinado sentido, procedente ou improcedente, que se formulou um documento aplicável a todos os casos semelhantes, para que não se tenha que julgar novamente, discutir a mesma coisa. Então, na súmula 584 do Supremo Tribunal Federal, fala-se que ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Quando vai ser apresentada? Em tal ano. Então, a lei que se aplica é a lei da apresentação. Outro princípio importante que o Estado precisa entender melhor é o do não confisco. Eu não posso exercer atividade tributária estatal, o Estado não pode exercer a sua atividade tributária de modo a deixar o cidadão sem recurso suficiente para se alimentar, para se manter, certo? Isso é confisco. Agora, é de difícil configuração. Agora, para caracterizá-lo, eu preciso entender que para existir um confisco, é necessário que o Estado ultrapasse o limite do razoável na sua ação de tributar. Que o Estado ultrapasse esse limite do razoável na sua ação de tributar. Pode valer para cada tributo em separado, como em relação à carga tributária como um todo. Não precisa se configurar apenas num tributo separadamente, mas a carga tributária como um todo.
acaba se considerando um caráter confiscatório, ou seja, se compromete a sobrevivência do cidadão. O Superior Tribunal de Justiça fala que é confisco não restituir corrigido tributos indevidamente pagos. Eu paguei o tributo que não deveria pagar e aí o Estado não me restitui corrigido. Ele me cobra multa se eu atrasar. Agora não quer devolver corrigido. Aí o Superior Tribunal de Justiça considera que é confisco. É retirar ilegitimamente recursos do cidadão. Outro princípio importante, e aí eu quero enfatizar que é fundamental essa revisão para nós retomarmos a linha argumentativa da nossa disciplina, a liberdade de tráfego. A liberdade de ir e vir. No artigo 150, fala o seguinte da Constituição Federal: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada ou proibida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada, certo, a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Pedágio pode. Imunidades. Ou seja, quem eu não posso tributar? Isso é uma imunidade. A legislação estabelece possibilidades de não incidência das obrigações tributárias, certo? Ou seja, a imunidade consiste numa proibição constitucional de qualificação jurídica de certos fatos. Eu vou isentar algumas entidades. A Constituição Federal, no artigo 150, fala que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Ou seja, a União cobrar dos Estados, os Estados cobrar da União, e a União cobrar dos municípios, o município cobrar da União, do Estado, certo? Instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então não posso cobrar IPTU do templo. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Portanto, um amplo leque aí, partidos políticos, entidades sindicais, funções entidades filantrópicas. Também não se pode cobrar impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Também fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil. Nem existe mais esses fonogramas e videogramas. Agora tudo é no Spotify, no Deezer e outras plataformas. Tudo é virtual. Contendo, mas se aplica, contendo obras musicais ou literum musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser, certo? Aí se cobra, mas para o material artístico não. Então é importante salientar, por outro lado, que há entendimento jurisprudencial admitindo a possibilidade de extensão da imunidade a certas empresas públicas, aquelas que executam serviços públicos de prestação obrigatória exclusiva do Estado. Por exemplo, os Correios, uma vez que se revestem ipso facto da indumentária de autarquias. Com efeito, estas distinguem-se das empresas públicas que servem como instrumento da participação do Estado na economia, às quais se aplica o regime jurídico próprio das empresas privadas, consoante ou de acordo o artigo 173, né? Acabou saindo aqui o slide, né? Lembrar-me mais tarde, né? Vamos lá, vou abrir novamente aqui, viu, pessoal? Vou abrir novamente. Pronto. É importante salientar, só voltando aqui, deixa eu ver se voltou. Voltando aqui.
certo? Então, eu isento os Correios porque exercem uma atividade específica, né, de cunho de interesse público. Com efeito, estas distinguem-se das empresas públicas que servem como instrumento da participação do Estado na economia, às quais se aplica o regime jurídico próprio das empresas privadas, de acordo com o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. Portanto, para o STF é possível portanto, para o Supremo Tribunal Federal é possível estender a imunidade a algumas empresas públicas, aplicando-se o artigo 150, inciso 6º, a letra A da Constituição. Livros e outros. Deve salientar que tal imunidade se refere aos impostos reais, isto é, gravames que dependem de aspectos atinentes ao bem ao qual se referem. Estou falando do livro em si, não do que está no entorno do livro, mas ao livro em si. IPI, imposto de importação, imposto de exportação, são exemplos. Não se refere, pois, aos impostos pessoais, que deverão incidir normalmente. Exemplo, incidência do imposto de renda sobre as rendas da editora, incidência do IPVA sobre os veículos da editora. Nós estamos falando de imunidade para o livro, o que diz respeito à produção do livro, certo? Os tribunais já se pronunciaram fartamente sobre a imunidade, não vou ler aqui, tá certo? Mas está claro que os tribunais asseveram, certo, essa imunidade em relação ao que já foi dito aqui. Princípio da competência. Então, veja, cada ente estatal tem sua responsabilidade de tributação. Cada ente estatal exercitará a competência prevista na Constituição, sendo impossível a delegação da mesma. Então, veja, quando eu falo em competência, eu não estou falando em saber. Estou falando em atribuição. Atribuição de poder fazer determinada ação ou não no poder público. Certo? Então, essas competências estão traçadas essencialmente na nossa Constituição Federal, por exemplo, em algumas leis infraconstitucionais também. O artigo 151 diz que é proibida a União, é vedada a União, instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, certo? Então, proibido instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, não posso usurpar a competência de outro ente. É isso que o princípio da competência prevê. Eu não posso invadir a responsabilidade e a atribuição de outra entidade. No artigo 155, diz o seguinte, no inciso 12, cabe à lei complementar excluir da incidência, letra E, do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos, além dos mencionados no inciso 10, letra A. Excluir da incidência do imposto nas exportações, então cabe à lei complementar. Competência, essa atribuição é dada a quem pode propor uma lei complementar. Outro princípio que nós vimos foi o da uniformidade geográfica. A tributação da União será uniforme e não criará distinções em relação aos estados, municípios e Distrito Federal. Nós estamos falando de tributação da União. Aí tem uma unidade geográfica. Agora, no que tange aos estados, Distrito Federal, os impostos, as alíquotas mudam conforme o território que estivermos falando. Agora, em relação à União, há uma uniformidade. Se você falar de ICMS que é cobrado pelo Estado, aí existe uma alíquota para cada Estado. Se você falar de IPI, é uma alíquota só, por causa do princípio da imunidade, da uniformidade, aliás, geográfica. E assim, sucessivamente, com outros impostos. Portanto, é vedada a União, proibida a União, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio e do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões. Agora, quando eu uso a tributação para diminuir as diferenças regionais, aí eu não estou ferindo o princípio da uniformidade geográfica, tá ok? Eu estou atuando naquilo que é princípio da nossa República Federativa, que é a diminuição das diferenças regionais. Isonomia das pessoas constitucionais. Então, não há superioridade ou hierarquia
entre as unidades federadas, nem entre elas e a União. Isso foi muito discutido agora durante a pandemia, né? Quem pode mais? A União ou os Estados? Nenhum nem outro. Estão em posição de equilíbrio. Fazem parte de uma federação e um modelo federativo que nós chamamos de federação cooperativa, ou federalismo cooperativo, onde as entidades precisam cooperar entre si. Então não existe uma superioridade hierárquica entre as unidades federadas, tá certo? Nem entre elas e a União. Então, portanto, é proibido a União, é vedado à União, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Aí ela está dando um tratamento diferenciado, onde não deve dar esse tratamento diferenciado. E para nós finalizarmos e fecharmos a aula de hoje, nesse momento de revisão, tem o princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou destino dos bens. Ah, porque vem de São Paulo eu tributo mais, porque vem de Manaus eu tributo mais. Pretende afastar os mecanismos fiscais protetivos e discriminatórios no ambiente de verdadeira guerra fiscal. Então, protejo o meu campo de ação em detrimento dos outros, eu dou benefício, eu subsidio. Isso acontece entre um país e outro, por exemplo. A agricultura americana é extremamente subsidiada, o Estado americano subsidia. Aí fica difícil competir com o produto agrícola norte-americano. Isso sempre foi uma luta, né, em outros governos, não nesse, mas em outros governos, por uma isonomia, por quebras de barreiras tributárias, para que houvesse um comércio, né, e para que haja um comércio mais justo e internacional. Então, no artigo 152, está lá, é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. E aí nós finalizamos aqui em tributação, certo? Na próxima aula a gente continua esse processo de revisão e aí nós vamos adentrar em conteúdo novo na próxima aula, tá certo? Na próxima aula. Espero que todos tenham gostado. Fico aqui à disposição, certo? Para qualquer dúvida, certo? Sugestões também lá no nosso perfil no PVAI, certo? Pode ativar lá o chat e se comunicar que a gente vai conversando. Em breve teremos a nossa atividade, primeira atividade para nota, certo? A gente vai combinar ainda o dia, a data bem direitinho, tá ok? Pois um abraço, bom retorno a todos e até a próxima semana.